Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos defeitos, temos vícios, os quais temos que arrancar, como erva daninha que são. Mas tem alguns que são muito enraizados, que ainda não conseguiremos extirpá-los nesta encarnação, então vamos enterrá-los bem fundo para que nos prejudiquem o menos possível. A nossa reflexão de hoje é da segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Esta passagem da Epístola de Pedro nos diz que é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhes a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se a seu encontro. Então, em toda parte, existem aqueles que se dizem discípulos e são descuidados e que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Quando nós nos candidatamos a discípulos de Jesus ou nos transformar em pessoas melhores em busca da felicidade, a gente acredita que deve mudar o mundo. E realmente o mundo precisa de mudança. Mas a mudança que nós queremos no mundo, nós temos que fazer dentro de nós, porque aquilo que nós criticamos nas outras pessoas são falhas nossas que nós devemos mudar. Então, é importante lembrar que os fazedores de revolução, os donos de projetos absurdos, prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação que se conservam distantes disso? Muitas vezes nós trocamos de segmento religioso porque vimos que naquele que nós estamos tem pessoas de todo tipo, principalmente aqueles que deveriam ser o exemplo e não são, que é importante que não precisamos nos mudar, nós precisamos mudar a nós mesmos. Aquilo que ouvimos de bom, vamos colocar em prática. Aquilo que não ouvimos de bom, vamos deixar de lado. Então, é importante, principalmente nos dias de hoje, que não acreditamos em salvadores, que não demonstrem suas ações que confirmem a salvação de si mesmo. Tem muita gente que não é coerente, fala, promete, mas quando a gente analisa a sua vida particular, nós percebemos que eles utilizam o seguinte provérbio: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é assim? Nós temos inúmeros exemplos à nossa volta. Já que nós estamos em época de eleição, é importante lembrar que 90% das promessas que nos são feitas não serão cumpridas, porque não existe verba suficiente para cumprir tudo aquilo que nos prometem. E nós nos enganamos. Nós acreditamos porque é melhor seguir o mundo, as facilidades do mundo, do que subir a montanha da elevação espiritual, que tem muitas pedras, que é difícil de subir. Então,
Fique alerta. Todos nós devemos saber que fomos criados para ascensão. Mas é importante lembrar que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, que são condições essenciais para encontrar o amor e também a sabedoria. É importante lembrar que Deus, quando nos criou, nós éramos simples ignorantes, isto é, sem conhecimento. E nós, como princípio espiritual, começamos a estagiar. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Estamos hoje no reino nominal. Nos consideramos os senhores da criação. Aqui, de acordo com a escala espírita de Allan Kardec, nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Temos que, como diz o espírito Emmanuel, nós temos que ter muito trabalho, muita paciência, muita perseverança, que são as condições para chegarmos à condição de bons espíritos, que é a metade do caminho. Bons espíritos? Vamos analisar um Moisés, um Buda, um Sócrates, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Esses são os bons espíritos que já galgaram um degrau na escala evolutiva. Então, eles deveriam ser o nosso exemplo para seguirmos em frente e depois conquistarmos a categoria de espírito puro como é Jesus. Um dia nós vamos chegar lá, é claro. Só que, para que isso aconteça, não podemos acreditar nas facilidades. Tem muita gente que diz, aceita Jesus e está salvo. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Depois, tem que fazer como Jesus. E aí que vem a parte difícil, não é? Mas então, é um processo em que todos nós estamos empenhados. Se você está comigo diariamente, uma vez, 2, 3 vezes por semana, já está consciente de que precisa colocar esse processo em prática para o quê? Para chegar à tão sonhada felicidade e encontrar o tesouro oculto da perfeição espiritual. Realmente ele está oculto, mas, como eu disse e volto a dizer, com trabalho, paciência, perseverança, nós vamos encontrar o amor e junto com ele vem também a sabedoria. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.